A gente jogou 2 pontos fora. A realidade é essa. O Fluminense tinha uma vitória na mão contra o Sport, cedeu um empate bobo. E tinha a vitória na mão de novo. E cedeu outro empate bobo. O Fluminense jogou fora 2 pontos contra o Sport e o início, que tinha tudo para ser ótimo na sequência, porque o Fluminense era favorito em todos os jogos aí dessa semana, seja aproveitando o momento ruim do adversário, seja porque era melhor mesmo, foi jogado fora. Não jogado fora totalmente, obviamente o Fluminense fez 1 ponto, gol do Botafogo. Mas tem um freiozinho aí, né? Fluminense, Sport 2, Fluminense 2, isso aqui é a análise do jogo. Se inscreve, deixa o like, a gente está aqui direto da Ilha do Retiro, mais uma vez fazendo cobertura em loco. E, cara, o que dizer, né, desse jogo? Porque quando vem o jogo contra o Botafogo, eu gravei um vídeo logo assim que eu cheguei aqui em Recife com o Vilela. Você não viu, vai lá ver, dá pra ir lá ver, é legal. E é muito interessante porque o Vilela até fala, cara, eu não vi uma transformação tão grande, eu não vi outro time e tal, mas pô, a vitória é muito importante, dá tempo, você vê que tem uma coisa ou outra diferente do Renato. Eu até concordo, tem uma coisa ou outra diferente, mas exigir que o Zubeldia tivesse milhões de coisas diferentes do que o Renato estava trabalhando seria pedir para ele tentar inventar a roda. O Renato tinha um trabalho longo, 43 jogos na frente do Fluminense, e o Zubeldia teve 3 treinamentos, né? Teve sexta, sábado, jogou domingo, segunda só os reservas treinam, né, no campo, treinou na terça, viajou para cá. Ele segura o Samuel Xavier por questão física, avaliação lá de que precisava segurar, não dava para botar todo o jogo porque estava voltando de lesão. Já perde uma das principais armas do Fluminense pela direita. Não tem o Serna num bom momento. E enfrenta um time, e eu falei isso no pré-jogo, então fico muito à vontade para falar aqui agora, porque não é oportunismo, porque o Fluminense empatou com o Sport. É um time que a posição atual na tabela até justifica, mas a pontuação do Sport não é esse Sport aí que tá com 15 pontos. Aliás, melhor dizendo, esse Sport aí fez 15 pontos, mas fazendo 13 em 10 rodadas, 15 rodadas, e não toda essa diferença. Porque o início do Sport é muito ruim, mas as últimas 7 rodadas, ele no retorno, no retorno antes dessa partida, eles eram 14º. Então a gente tá falando de um time da parte baixa da tabela, a gente tá falando de um time afundado no Z4, né, igual é o lanterna da competição. Vem pontuando, ganhou o Corinthians aqui, empatou jogos recentemente também, então a gente não tá falando de um time que tá morto no campeonato, mas na pontuação tá. E ainda que você considerasse isso que eu falei, do retorno eles serem 13º, 14º, ainda assim é um time abaixo do Fluminense, que o Fluminense tinha que ir fora de casa e aproveitar o momento. Falando do jogo, o Zubeldia escala, acho que o time que todo mundo tá achando que é o time titular mesmo, só fazendo a troca do Thiago Silva, que não veio, e do Samuel Xavier, que estava no banco, pelo Ignacio, pelo Guga. Não é um bom jogo do Fluminense, eu acho que o Sport sabe explorar algumas deficiências do Fluminense no início do jogo. Só que eu achei o Fluminense muito parecido com o Fluminense do Renato no primeiro tempo, porque é um time que, depois de sofrer até mais do que deveria sofrer no início, são quase 17 minutos, que o Sport não tem nenhuma chance absurda que exige uma defesaça do Fábio, mas o Sport chega com o Barleta em cima do Guga. O Mateuzinho errando muita coisa. Até uma curiosidade é que aonde a gente fez a transmissão é ali. E nessas cadeiras aqui estavam os familiares dos jogadores. O Mateuzinho estava na nossa frente e eu pensando, cara, o cara não tá jogando nada, hein? A família toda tá aqui. Bem, no final das contas, ele não conseguia criar do lado de cá porque o René estava marcando bem. O René era um escape bom do Fluminense. Quando o Fluminense consegue começar a tomar um pouquinho o controle do jogo, o Fluminense chega. E chegou no primeiro, chegou no segundo tempo. O Fluminense tem poderio ofensivo. Tem a bola na trave do Canóbio, que é uma boa jogada do René, um bom pivô, uma boa tabela, assim como foi no gol contra o Botafogo. A bola na trave do Canóbio, ela é resultado de um lance do Lúcio Acosta, que tem no seu início um destaque no Fluminense. A verdade é essa. É um início de destaque no Fluminense. Acelera a jogada, tem disposição para marcar, não está aguentando 90 minutos ainda, né? Mas isso aí é uma outra história, porque o que está fazendo em 70 tem dado um gosto de ver.
algumas tabelas que rolaram no primeiro e no segundo tempo, eu cheguei a falar, cara, eu acho que é o mais próximo do Ganso que eu já vi no Fluminense assim, nos últimos anos. De alguém que tem passe rápido, inteligência, rapidez. E a bola na trave do Canóbio é o prenúncio do que rolaria logo depois, quando o Ignacio faz um desarme, toma a bola vai no Canóbio, ele chuta de esquerda e a bola bate no Germancano e cai no pé do Serna do lado esquerdo. Aí o Serna faz a jogada, cruza, o Germancano chuta, o Martinelli escora pro gol. O Fluminense fez um gol que eu tenho que ler a regra para saber exatamente isso, tá? Mas eu inicialmente falei que foi corretamente bem anulado, porque o Ignacio no início da jogada, no desarme que ele faz uma falta, inclusive falta para amarelo. Isso invalidaria a jogada toda, mas eu tenho que olhar depois isso na regra certinho, porque até, enfim, se for o caso, lançar um vídeo, mas porque o Ignacio desarma, o Canóbio corta e finaliza. E o termo finalização, eu acho que ele pode ser utilizado para finalizar a jogada, né? Ele finaliza uma jogada ali e abre uma nova, então o VAR não poderia checar lá atrás. Mas enfim, de qualquer maneira anularam o gol por uma falta do Ignacio. Quando volta pro segundo tempo ainda com 0-0, o torcedor do Fluminense olha e fala, pô, a gente tá empatando 0-0 com o Sport. Eles tiveram um ímpeto inicial porque, apesar do estádio não estar lotado, tinha um bom público aqui na Ilha do Retiro. E a gente pode mais. E a gente não estava fazendo mais. O segundo tempo do Fluminense não é brilhante, não é o segundo tempo de amasso, nem nada. Quando vem a mexida, o Zubeldia ia fazer a mudança, e a gente já tinha comentado algumas vezes que o time do Fluminense estava com uma dificuldade considerável de fazer essa bola chegar até o ataque e de reter essa bola no ataque também. O Germancano não estava num bom dia. Só que o Germancano não estando num bom dia, né, ele recebe uma bola pelo meio, gira e bate na trave. É isso. Assim que funciona. No outro ele quase faz o gol, porque o Martinelli escora pro gol, mas talvez entrasse direto. Caprichosamente bate na trave, né? E aí o Serna, que tava chegando logo depois que eu achei que ia soltar uma paulada pro gol, foi muito inteligente nesse lance. Foi talvez o único momento bom do Serna no jogo. Achei o jogo do Serna, não tenho achado o Serna muito bem. Até perguntei a ele na zona mista, ele falou que não tá se sentindo cansado. Então, paro com essa análise, então, de que eu tava sentindo ele cansado. Acho que é uma má fase do Serna. Mas ele foi inteligente no lance. Faz o passo, o Acosta faz o gol no meio. Jogada que, inclusive, isso começa pela esquerda no passe do René e no corta-luz do Acosta. Participa do gol ativamente, que ele mesmo faz, né? E quando fez 1-0, chegou a perguntar pro Lessa na transmissão, falou assim, cara, finalmente aliviou, agora tá de boa, o Fluminense tem 1-0 no placar. É contar com o desespero do Sport de se lançar pra cima igual doido, porque não vai aceitar perder de novo em casa. Seria decretar 100% do rebaixamento, né? Talvez nem eles acreditassem mais se perdessem de novo em casa. Só que aí a gente começa a perceber o meio de campo do Fluminense um pouco mais cansado. O Martinelli, o Hércules e o Acosta. Não é um cansado de não aguentar correr, não aguentar ficar em pé, né, como diria lá o Renato. É um cansado de talvez já não ter mais aquela atenção. O Daniel, o treinador do Sport, faz uma mexida inteligente, bota o Lucas Lima, mantendo o Johan. Tira o Zé Lucas, que é um jogador que sai pro jogo, mas também tem a característica de contenção. E tendo 2 meias, ele pega os 2 meias e justamente no primeiro lance junta os dois do mesmo lado. O Hércules não viu, repara depois no gol. O Hércules tá olhando aqui, marcando, e num raio em volta dele tem ninguém. O Martinelli tá com 2, mas para na jogada. E aí na tabelinha o Samuel também fica perdido, o Lucas Lima sai cara a cara e faz o gol. Esse empate já não era pra ser... Não era pra gente ficar admitindo um empate desse. Mas ainda assim o Fluminense faz o segundo. Uma arrancada do Ignacio faz o segundo gol depois. O Zubeldia que ia mexer na hora que o Fluminense fez o primeiro gol, ele ia botar o Soteldo, ia botar o Lima, ia botar o Samuel Xavier. Aí sai o gol, ele só decide botar o Samuel. Já tá ganhando por 1-0, não tem porque mais botar o Soteldo e o Lima. Aí quando vem o empate, ele já puxa Soteldo e Lima e John Kennedy. Muda o centroavante. E aí, por sinal, fica aqui a curiosidade. John Kennedy na frente de Everaldo, né? Talvez a grande mudança que o Zubeldia promoveu até agora, falando de escolha de jogadores, foi feita nesse jogo. John Kennedy no lugar de Everaldo. E é curioso, porque eu falo na transmissão, esse pra mim foi o melhor jogo do John Kennedy desde o Fluminense ao Alli no Mundial de Clubes de 2023. O melhor jogo do John Kennedy desde o Fluminense ao Alli em 2023. E ele jogou quantos minutos? 20 minutos. Eu, assim, acredito que o John Kennedy vai ter longevidade, vai ter vários jogos e etc. Eu tô descrente de que o John Kennedy vai fazer isso por várias vezes.
falei isso direto, né? O John Kennedy tem bons jogos, ele não consegue ter regularidade, é o que me incomoda nesse ponto. Mas o jogo de hoje é um bom jogo do John Kennedy. E digo isso tirando o gol, tá? Porque pra mim, inclusive, o pênalti não é bem batido. Ele bate daquele jeito direto, tanto que se vocês pegarem a cavadinha dele contra o Botafogo, o Gatito vai na bola daquele jeito. Eu uma vez fiz uma pesquisa pegando todos os pênaltis batidos por ele na base e ele bateu todos daquele mesmo jeito. Cruzada, fraco, meia altura. E sai o gol de pênalti. Ele tem o mérito de pegar a bola, bater o pênalti. E de novo, eu até esqueci disso na hora, enfim, mas era ter perguntado isso pro Zubeldia. De novo, eu tenho que ficar narrando o jogo e comentando quem vai bater pênalti, gente. Mas precisa ter cobradores de pênalti, mas enfim. Deu certo, bateu e fez. Eu acho que nem foi pelo pênalti em si, foi pelo jogo mesmo. E aí eu volto numa tecla que eu já falei aqui algumas vezes. A galera falava, mas o John Kennedy só entra faltando 15 minutos, 20 minutos. Meu amigo, é o tempo que tem. E no tempo que tem, você tem que se abraçar nele. É isso. O tempo que tem, você tem que se abraçar nele. O John Kennedy hoje... O John Kennedy fez um gol, beleza, não pênalti, mas teve uma outra chance boa dele com o Lima dá uma caneta. O John Kennedy solta uma pancada de esquerda que o goleiro espalma e depois segura. Achou forma de jogar. Ele precisa ter isso. Agora, o que vai ter que eu hoje olho, e se acontecer eu vou ficar muito surpreso, é do John Kennedy ter uma sequência. 4, 5 jogos, 6, 7, 6 meses. Num nível alto. Infelizmente, ele nunca fez isso na carreira dele. Então, e não é que ele tenha a carreira de um ano só. Esse é o problema. Mas no jogo de hoje, entrou bem pra caramba. Muito melhor do que o Everaldo entraria, provavelmente. Deu mais dinâmica pro time. Foi acionado e acionou outros jogadores. Falhou num contra-ataque ali, mas obviamente não dá pra querer que o cara acerte tudo, né? Então esse John Kennedy aí me interessa. Agora, não me interessa só aqui na Ilha do Retiro e depois a gente vê isso no Allianz Parque contra o Palmeiras daqui a 2, 3 meses. Me interessa esse John Kennedy aí que fez 20 minutos. Sabe o que vai acontecer agora quando ele aproveitou esses 20 minutos? Vai acontecer que eu vou gravar um vídeo só sobre isso. Ele vai ter mais chances depois, né? Ele ultrapassou o Everaldo hoje. Mas eu vou gravar um vídeo especificamente sobre isso depois. Acho que é melhor. E aí, beleza, né? 2-1, conseguimos o pênalti do Ignacio. Acabou. É isso. Uma boa vitória aqui na Ilha do Retiro? Não. Porque o Fluminense me inventa de novo tomar um gol, pô. E um gol bobo, cara. Porque a gente tava aqui, tava bem próximo da torcida do Sport. A torcida do Sport tinha largado já o jogo. Todo mundo meio que já tinha largado o jogo. É um cruzamento bobo pra área. Não tem marcação, é falha de marcação. Não pode, o Luan Cândido tá livre. E tava ele e o Ramon, tá? É o lateral esquerdo, que é alto, o Luan Cândido, chegou a jogar de zagueiro um tempo. E o Ramon, os zagueiros, dois sozinhos. E aí um bastidor aqui de informação, nem sei se eles chegaram a falar ou se é exclusivo aqui. Mas conversando com algumas pessoas que estavam dentro de campo, na hora do VAR, o Ramon, o zagueiro, ele acusa pra outras pessoas, falou, cara, vai anular essa merda, porque a bola desviou nas costas, já no meu braço. A bola desviou aqui atrás. Ele fala, e o gol deveria ter sido anulado. Eu, nas imagens, ainda não vi, preciso ver com calma. Então não vou ficar aqui esbravejando contra a arbitragem se eu não tenho certeza ainda. Mas o que eu apurei é que ele, na hora, acha que a bola pegou. Enfim. Cara, 2-2 é muito doído, a gente jogou 2 pontos fora, isso pode fazer falta lá na frente, mas obviamente isso não condena um trabalho, é um problema. A gente, naquela minha continha, eu vou fazer isso no final da rodada, a gente ganhou 2 pontos a mais do que eu esperava contra o Botafogo. Perdeu 2 pontos aqui. Vamos ter que arrumar outra forma de recuperar. Não é contra o Atlético Mineiro, provavelmente é contra o Mirassol lá na semana. Por que não é contra o Atlético Mineiro? Porque lá eu já esperava que a gente vencesse. Tem que executar agora essa vitória. Vamos lá. Resolver esse problema. Não dá pra tomar tanto gol no final. Não dá pra admitir que o Zubeldia tenha deixado o Serna o tempo todo em campo e tirado o Canóbio antes. Não dá pra achar isso normal. Enfim. Vamos lá, tá? Tamo junto. Até a próxima. Valeu.